Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula de história, então, introduzindo a unidade 8, tá? Então, a nossa última unidade que a gente vai ver, capítulo 24, tá? A gente vai falar hoje sobre o fim do socialismo no leste europeu, tá? Então, termina-se a Guerra Fria, né, termina-se essa disputa entre socialismo e capitalismo, e o mundo volta a ser mais multipolar, como é hoje, né? Muitos polos, muitos grupos econômicos, e não mais só socialista e capitalista. Tá? Então, a gente vai ver hoje esse declínio, esse fim do socialismo, não só na Rússia, mas como ali toda a União Soviética, muitos outros países que faziam parte da União Soviética, tá? A gente fala que é o leste europeu, então é a Rússia e os outros países ali do leste europeu, tá? Então a gente vai fazer essa aula hoje. Em 2017, completou 100 anos de Revolução Russa, que foi quando, em 1917, né, quando Lenin conseguiu implantar o socialismo dentro da Rússia. E ainda hoje, muitas pessoas acreditam, né, dentro da Rússia, que quando era o socialismo era melhor, a vida era melhor para se viver. E um outro grupo acha que não, que do jeito que está é melhor. Então, as opiniões se divergem muito, né? Então, ainda tem muitos assuntos na TV, no cinema, né, dentro da Rússia falando que o socialismo é bom, e também tem o outro lado falando que não era, e que o capitalismo é melhor. Então, tem aí opiniões de todos os lados, né? Bem diversificados dentro da Rússia. Tá? Mas a gente vai ver então um pouquinho de como, né? Quais foram os acontecimentos, o que aconteceu, enfim, para acabar de vez com esse socialismo, né? Um dos principais problemas que eu acredito que é não só no socialismo, mas no capitalismo, o principal problema que acaba com qualquer economia é a corrupção, né? Então, a corrupção é muito forte, infelizmente, em muitos países, inclusive no Brasil, a gente sabe que dá muita corrupção, né? Mas na União Soviética não foi diferente. Então, uma crescente corrupção, uma má administração pública, né? Coisas sendo erradas, coisas erradas que vão acontecendo dentro do governo, que vai quebrando mesmo a economia e vai enfraquecendo, tá? O resultado de tudo isso foi o crescimento cada vez mais acentuado das desigualdades econômicas e tecnológicas da União Soviética, do leste europeu, tudo ali, em relação aos países capitalistas. Porque os países capitalistas, eles fazem comércio com outros países, compra e venda de mercadoria, faz negócio, desenvolve, né? Um mostra uma tecnologia, outro mostra outra, tem aquela competição, desenvolvimento tecnológico, né? E no socialismo não acontecia isso porque eles eram fechados só entre eles, tá? Então era só entre eles, não tinha comércio externo, então eles ficaram fechados e acabaram que não conseguindo se desenvolver tanto, tá? Por isso que dizem, né, que o socialismo mesmo, ele só funciona se o mundo todo for socialismo, então tiver aquela integração geral. Porque um país ou outro isolado, ele é muito mais difícil de se manter socialista porque ele fica mesmo isolado, né? E o desenvolvimento está acontecendo no mundo e ele acaba ficando meio por fora. Então, esse desenvolvimento acabou não acontecendo aí na União Soviética, certo? Outra coisa, a União Soviética, ela era líder, né? Líder não, né? Ele vendia bastante petróleo, tá? E o preço do petróleo caiu muito, outra coisa que chegou crise na União Soviética, tá? Então vendia o petróleo muito mais barato do que de costume, o lucro era menor, então mais queda, tá? Além de tudo isso, né, corrupção, má administração pública, falta de desenvolvimento, né, menos dinheiro aí no PIB, muita coisa ruim acontecendo, a crise chegando. Aí vem como presidente o Mikhail Gorbachev, em 85. E ele, para tentar solucionar
todos esses problemas, ele tentou abrir as portas da União Soviética um pouco mais para o capitalismo, tá? Mostrou para o mundo que havia corrupção, sim, que havia coisas erradas acontecendo, tá? Isso foi a perestroika, né? Ele tentou aí uma reestruturação econômica, né? Mostrando o que ele ia fazer ou não na economia. Então, ele ia fazer algumas reformas na economia, ia mudar algumas coisas. E isso se deu o nome de perestroika. E a glasnost, que é a abertura política, certo? Mostrar melhor como acontecia a política para o mundo, mesmo para os russos, mostrar a corrupção, mostrar a má administração, mostrar as coisas ruins que aconteciam e que ele ia tentar resolver e tentar melhorar, certo? Então foram dois planos políticos que o Mikhail Gorbachev organizou para ele conduzir o país a sair da crise, a melhorar a situação do país. Então, a perestroika e a glasnost foi isso, tá? Projetos políticos aí desse presidente. Depois vocês podem até pesquisar um pouco mais a fundo esse assunto do que foi realmente a perestroika e a glasnost, mas de uma maneira geral é isso. Planos políticos, tá? De melhorias aí para a crise que estava acontecendo, tá? Até mesmo a tentativa de abrir, né, a União Soviética para o mercado externo, para o capitalismo, tá? Os governos soviéticos sempre enfrentaram resistência de membros do Partido Comunista para desculpa, gente, implementar reformas radicais. Eu quero falar muito rápido, acabo errando as palavrinhas, como sempre eu faço. Bom, o Partido Comunista, que era o partido único, então todos os políticos eram desse partido, e ele acabava se dividindo. Né? O Gorbachev, ele queria mudanças mais radicais, ele queria implementar coisas novas, ele queria mudar a política, né, e a economia do que estava acontecendo. Mas grupos mais radicais, mais conservadores, não queriam que essas mudanças acontecessem, e já começa aí um clima de tensão dentro da política, tá? Que uns querem mudança e outros não, e já estão aí com pensamentos diferentes, tá? Então, por causa de tudo isso, o Gorbachev ele não pôde de imediato fazer tudo o que ele pensava, né? Meio que abrir as portas para o capitalismo, porque a maioria ali não ia aceitar. Então ele foi fazendo de pouquinho para ele não perder o poder, tá bom? Nos primeiros anos, então, o Gorbachev adotou medidas pontuais de reforma, como a luta contra a corrupção, pequenos investimentos para modernizar a economia. A partir de 87 conquistou mais apoio político, aí ele pôde fazer umas reformas mais profundas. Então ele foi aos poucos, foi inteligente aos poucos para não perder o poder, tá? Era o início então, né, quando ele começou a aprofundar mais seus projetos, né, o início, né, da aplicação da perestroika e da glasnost. Tá? Os investimentos estatais na indústria bélica foram transferidos para a produção de bens e consumo, porque durante a Guerra Fria, a Rússia com os Estados Unidos competiam muito com questão de armamento, né, foguete, bombas, eles ficavam disputando quem tinha mais potencial e quem tinha mais poder. Foi uma das coisas que quebrou a Rússia como comunista, como socialista. Por quê? Em vez de todo o dinheiro que ia para o povo, né, educação, saúde, habitação, né, segurança, infraestrutura, construções de casa, então tudo que era para ser uma organização, dinheiro que era para ir para o povo e organizar a cidade, desenvolvimento, e o dinheiro ia para fábricas e tecnologias bélicas, armas de destruição, tá? Então, uma das coisas que o Mikhail Gorbachev fez foi isso, transferir o dinheiro da indústria bélica, que era muito, para a produção de bens de consumo, para a indústria, para produzir coisas para o povo, tá? A fim de abastecer o mercado e modernizar a indústria.
Além disso, estimulou-se a construção de casas populares. Aí, né, parando de investir tanto em arma, sobra dinheiro para fazer para o povo que não tinha antes. Então, o povo vivia na miséria, era horrível viver num sistema socialista porque não tinha dinheiro para todo mundo, não tinha uma boa vida para todo mundo, como deveria ser. Por quê? Porque eles se preocupavam em fazer disputa com os Estados Unidos. Então, o dinheiro estava tudo em arma e não estava com o povo. Aí o Mikhail Gorbachev tentou equilibrar essa situação, diminuindo um pouco, né, essa briga com os Estados Unidos, diminuindo um pouco essa questão de arma e tendo dinheiro então para investir nas pessoas, construindo casas populares, construindo mais indústrias, investindo em tecnologia, tá? Legalizou a situação de trabalhadores autônomos, incentivou a melhoria na qualidade dos produtos, no campo, as propriedades estatais passaram a ser arrendadas por famílias ou cooperativas. Então, o governo passa, né, faz aí uma certa doação de terra para essas pessoas poderem desenvolver a agricultura. Com a abertura política, né, representada pela Glasnost, instituíram-se a liberdade de expressão, de imprensa e de religião, anistia aos presos políticos e o pluripartidarismo, que podia então ter mais partidos políticos, tá? Então, o primeiro que a gente viu aqui foi a perestroika, tá? Na questão mais econômica. E a glasnost é mais liberdade de expressão, imprensa, abrir mesmo a mídia para o mundo saber o que está acontecendo. Porque os países socialistas são fechados, a gente não sabe o que acontece lá. É tudo muito reprimido, né? Um governo que acabou sendo ditador e que acabou fechando a liberdade de expressão, liberdade de religião, expulsava, né, aqueles que eram contra o regime, e só tinha um único partido, que era o Partido Comunista. Então, a Glasnost é isso, vai abrir as portas, então, para imprensa, para liberdade de expressão, liberdade religiosa, pode voltar aqueles que eram expulsos do país, porque não era, que era contra o sistema, né? E podia se criar novos partidos políticos. Então, abriu-se mesmo, né, as portas da Rússia para o mundo, tá? E a economia ele tentou melhorar no que pôde. Bom, como eu falei para vocês, né, tem aí o dinheiro, né, que vai ser desviado, vai parar de ser para a arma e vai para a sociedade. Então ele vai defender o desarmamento nuclear do mundo, tá? Vai falar que é o fim, então, dessas guerras bobas de Guerra Fria, que ele não quer mais isso, que ele vai ficar em paz, e quer paz mundial, e ele não quer mais investir em armas e não quer mais guerrear. Tá? Ele até ganha o Prêmio Nobel da Paz em 1990. Tá? Só que, como eu disse no começo da aula, muitos, né, membros do Partido Comunista não aceitam essa abertura, não aceitam esse estilo de governo dele, né? E começa um clima ali de tensão dentro do governo, dentro da Rússia, tá? E começa aí uma certa disputa, tá? Política dentro da Rússia, porque uns não querem que fique assim, outros querem, e aí começam esses conflitos, tá? E para não para não haver um golpe de Estado, para ele não perder o poder através de um golpe, Mikhail Gorbachev acaba renunciando o seu cargo, tá? E acaba por aí o reinado, né, o governo de Mikhail Gorbachev, mas é ele que vai, então, dar esse pontapé inicial, essa abertura política, essa abertura econômica dentro da Rússia, né, em que o socialismo vai perdendo suas bases e vai já meio que pendendo para o capitalismo, tá bom? E já, né, os outros países da União Soviética, muitos outros países ali do leste europeu, que são vários, tá, gente? Eles começam então também uma luta pela abertura política, uma luta, né, para que o país se torne capitalista, tá? Então eles vão até criar a comunidade de estados independentes, eles vão ficando independentes da Rússia e da União Soviética e vão se formando seu próprio país novamente, como era antes, e muitos deles querem a volta do capitalismo,
e eles vão conseguindo, né, essas independências, tá? E aí na imagem tem até a foto da população nas ruas, né, lutando pelo fim do socialismo, tá? Infelizmente mesmo, o socialismo não foi bem sucedido nessas regiões, justamente pela falta de dinheiro, que era muito investido nas armas, tá? Então é isso, né? Aí os países vão lutando, vão tendo independência, vão se tornando capitalistas de novo, tá? Aí tem a queda do Muro de Berlim. O muro separava a cidade de Berlim, capital da Alemanha, ao meio. De um lado era socialista, do outro era capitalista, né? E como aos poucos as portas do capitalismo vão se abrindo, a própria Rússia mais que abria a porta do capitalismo, os países estão voltando a ser capitalistas, o socialismo está perdendo espaço, né? As pessoas já estão até conseguindo sair da Alemanha socialista para ir para capitalismo, já está tendo um fluxo maior aí, né, que antes não podia, né, as pessoas que eram do país socialista tinham que ficar só ali, não podia ir para o outro, podia se misturar, mas aí já está tendo uma mistura, já está abrindo as portas, aí não vai ter mais sentido o muro, né? As pessoas já podem dar a volta, né, por outro país e chegar lá do lado capitalista, então por que esse muro? Já não tem mais sentido, né? E aí ele vai ser destruído, vai acabar com o muro, tá? Então, o muro vai ser destruído em 1989 e aí é o marco, né, do fim da Guerra Fria, o fim dessa divisão aí de comunismo e socialismo, e o mundo vai ficar mais aberto e vai adentrando ao capitalismo cada vez mais, tá? Aí vem a unificação de mercados, tá? Porque acaba, né, o socialismo entra em colapso, ele não acaba de vez, porque alguns países ainda continuam sendo socialistas, mas de uma maneira geral, né, o socialismo vai perder essa batalha da Guerra Fria, o sistema capitalista vai vencer, certo? Então, desde o final aí do século XX, esse sistema tem adotado características do neoliberalismo. Então, o capitalismo ele vai trabalhar com o neoliberalismo. O que é neoliberalismo? Liberdade de comércio total, liberdade de tudo. O Estado, o presidente, os governos não pode ficar interferindo em nada, na verdade não manda quase em nada. Né? O neoliberalismo é isso, ó, diminuição da intervenção do Estado na economia. O que é o Estado? É o governo, é o presidente. Diminui a intervenção, a ação do Estado na economia. Quer dizer, o presidente, o governo, o Estado, ele vai ter que interferir cada vez menos, ele não pode falar nada, não pode governar nada em relação à economia. Quem manda na economia dos países capitalistas são as empresas, tá? O presidente não manda totalmente na economia. Tá? Os países capitalistas já têm então, esse neoliberalismo. Pouca intervenção do Estado na economia de modo geral. Então, eles podem vender a preço, praticamente a preço que querem, a preços absurdos, né? Tudo é particular, tudo é das empresas e é eles que dominam, os bancos que dominam tudo. Redução de investimentos públicos. Então, o Estado, o governo, não pode ficar investindo. Ó, redução é diminuição, diminui o investimento na educação, na saúde, na habitação. Quer dizer, o Estado não tem que ficar gastando dinheiro com educação, com saúde, com moradia. O Estado tem que guardar dinheiro para quando as empresas precisarem, o Estado ter para dar para eles. Tanto é que a gente vê notícias direto de dívidas de grandes bancos sendo perdoadas, milhões e milhões e bilhões de reais sendo perdoados ou dados ou distribuídos para empresas e bancos principalmente. Né? Esse é o neoliberalismo aí dentro do capitalismo. Né? As empresas, os bancos é que dominam tudo e que comandam até o Estado. O Estado tem que dar o mínimo do mínimo do mínimo para o povo, tá? Porque o povo tem que trabalhar e tem que pagar a educação, tem que pagar a saúde, tem que pagar a sua casa, tem que pagar tudo para esses grandes empresários, enfim, terem mais dinheiro, tá bom?
Por quê? Porque eles vão ganhar dinheiro na escola particular, eles vão ganhar dinheiro no convênio de saúde, né? As grandes empresas de convênio de saúde, grandes empresas de hospitais, habitação, grandes empresas imobiliárias, eles têm que vender tudo isso, né? Se o governo dá boa educação, dá boa saúde, dá casa para todo mundo, como que gira o comércio disso, né? Então, o Estado não pode ficar ajudando o povo, não, no capitalismo, tá? O capitalismo, quem domina a economia é o empresariado, são os bancos, tá? No âmbito internacional, uma das características mais marcantes desse neoliberalismo dentro do capitalismo é a existência de blocos econômicos regionais. Então, tem aí muitos blocos econômicos, a gente já falou sobre isso em geografia, vocês conhecem alguns blocos econômicos, né? Como o Mercosul, a União Europeia, a gente viu aí vários blocos econômicos, o NAFTA, né? Que são os países do norte, a PEC. Então, são vários grupos econômicos que se juntam, vários países que se juntam em um bloco econômico para fazer transações comerciais entre eles e ter mais lucro cada vez mais, e um país ajudando o outro dentro do seu bloco, tá? Isso aí a gente chama de mundo multipolar, muitos blocos econômicos, muitos polos, tá bom? Os efeitos sociais desse neoliberalismo, então. Então, o Estado ajuda pouco o povo, o Estado ajuda muito os bancos e as indústrias, e a população vive de salário baixo, vive aí numa situação mais difícil, que tem que pagar tudo, né? Um dos efeitos da vitória do capitalismo no mundo globalizado foi o enfraquecimento dos mecanismos dos estados para controlar a especulação financeira e a circulação de capitais em grande velocidade do planeta. Então, o Estado não controla a economia, o Estado não controla as empresas, não controla os bancos, não controla mais nada. Então, as empresas, os bancos, eles investem e fazem meio que o que querem, porque sabem que se não der certo, o Estado tem que cobrir, o Estado vai ajudar os bancos e as empresas, tá? Então, até que aconteceu uma crise financeira em 2008 enorme, que começa nos Estados Unidos e que espalha pelo mundo, porque é uma bola de neve, é um efeito dominó, tá? Então, os bancos começam a emprestar muito dinheiro para a população, né? Com a esperança dessa população gastar no comércio, gastar nas empresas e a economia girar ainda mais, gastar no mercado imobiliário, enfim, consumir esse dinheiro, né? E ao mesmo tempo devolver depois para o banco com altos juros, né? Então era um negócio legal, então vamos emprestar dinheiro e começa esses empréstimos, né? Altos e muitos, tá? Só que chegou uma hora que muita gente que empresta esse dinheiro acaba ficando desempregada, acaba acontecendo uma coisa ou outra e acaba que não pagando a dívida no banco. A pessoa não tem o dinheiro mais para pagar, não tem mais como pagar, né? E a falta de pagamento, né, começa a quebrar muitos desses bancos e comprometeu toda a economia dos Estados Unidos. Em pouco tempo, a crise dos Estados Unidos se espalhou em escala global. Diferentes países foram afetados, inclusive o Brasil. Tá? Os efeitos sociais dessa crise ainda estão presentes. Por que né, efeitos da crise ainda estão presentes? Por quê? Porque para solucionar uma crise, da onde o governo tira dinheiro para solucionar a crise? Ó, crise que foi um banco que ficou emprestando dinheiro e depois não recebeu. Para salvar esses bancos, para salvar as empresas, o Estado precisa dar dinheiro para eles. E o Estado precisa tirar dinheiro de algum lugar. Da onde vai tirar? Do pobre, do povo, como sempre, tá? Esse é o sistema capitalista. Então, o que, que vai acontecer? Redução de salários, né? Para solucionar a crise, tira de quem? Do trabalhador. Aumento de desemprego, aumentou o desemprego, eles mandam um monte de funcionário embora para pagar menos funcionários. Então, aí, aumento do desemprego é uma das coisas que aconteceram. Baixo salário, então coisas que ficaram, que depois muitos empregos não foram devolvidos, muitos salários não voltaram a ser maiores, tá? Crescimento do número de pessoas empobrecidas ou vivendo na miséria. Muita gente empobreceu, tá?
vai falar para mim dessa quebra do banco aí. Você acha que os donos desse banco saíram falidos? Saíram sem nada, com uma mão na frente e outra atrás? Não. Continuam milionários, né? Aí abre outro banco, começa tudo de novo, o Estado está ali, o governo está ali para ajudar, para não deixar faltar nada, tá? Enquanto o povo está na miséria. Significativo aumento das desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Quer dizer, os ricos continuando cada vez mais ricos. Isso é desigualdade social, lembrem sempre disso. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais na miséria, tá? Então é isso que acontece aí no neoliberalismo dentro do capitalismo, certo? E aí vem a atividade da página 227. Vocês vão fazer só duas questõezinhas, está bem curtinho, bem fácil, tá? Vai fazer a questão 1A, que é para você explicar o que foi a glasnost, aí, a perestroika. Pode até pesquisar para responder se quiser, tá? E a questão 2, que é só análise da imagem, que é para falar sobre a queda do Muro de Berlim, certo? O que significou essa queda do muro, né? Sobre o que se trata a imagem. Eles festejando aí a queda do Muro de Berlim, tá? Que significa o fim da Guerra Fria, o fim daquela guerra entre socialismo e capitalismo, tá? Acaba aí, então, né? Esse símbolo aí do Muro de Berlim caindo significa o fim da Guerra Fria, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.